pergunta, acho muito importante, né? Eu gosto muito de falar aqui que na BMC News a gente abre espaço para todos os lados e dúvidas. O Advomarket, ele pergunta o seguinte, né? Por que a BMC News só fala do rombo fiscal? Por que não fala do rombo fiscal deixado por Bolsonaro, né? Porque só sabe se falar mal do Lula. Há uma reportagem aqui, na verdade, né? Não é uma reportagem, né? É um artigo, uma pesquisa aqui dentro do site do governo, dentro do Ministério da Fazenda, que diz, é um dado, na verdade, que o governo central, ele registrou um superávit de 30,8 bilhões de reais em outubro, né? Esse resultado teria sido melhor do que as medianas das expectativas que previam ali um superávit de 29,3 bilhões de reais, né? Então traz aqui esse dado dentro do Ministério ali da Economia, né? Diferente das matérias que muitas vezes a gente vê a mídia ali realmente, né, com algum viés tentando trazer informações, mas nada melhor do que, né, um grande estrategista, você, que também é economista, nos ajudar a entender exatamente, né? Houve esse rombo, né, como muita gente fala, deixado pelo Bolsonaro, porque eu fico muito confusa quando eu leio que a gente tem superávit. Então eu queria entender exatamente essa questão. Eu entendo que o superávit e boa parte da surpresa na arrecadação dos últimos anos vai até de encontro com o que aconteceu ontem à noite. Quando você teve a lei das estatais que possibilitou uma gestão mais responsável, na Petrobras, Banco do Brasil, entre outras, você acaba tendo mais dividendos para os acionistas e o principal acionista é a União. Sim. Então você acaba tendo mais espaço para gastar em outras pastas, saúde e educação, porque as estatais estão tendo saúde financeira. Diferente do que o Temer recebeu da Dilma, que a Petrobras, inclusive, não conseguiu ter seu balanço publicado, porque nenhuma auditoria externa queria assinar o balanço da Petrobras, e ela estava dando prejuízo, as empresas estatais estavam dando prejuízo, então o governo precisava injetar dinheiro nas estatais para sanar as contas, para não chegarem em nível de inadimplência e problemas ainda maiores. Eu acredito que qualquer presidente que vencesse as eleições teria dificuldade em continuar pagando o auxílio em R$600. A questão de PEC da transição, ela seria uma realidade. Valores seriam diferentes, mas seria necessário realmente ano que vem entrar num déficit, muito provavelmente das contas públicas, para bancar esse ano que vem, 2023, as contas públicas. Isso é verdade. Isso teria uma dificuldade. Agora, como você equilibraria as contas para 2024 em diante, aí eu já discordo. Acho que cada governo, cada presidente eleito dos que concorreram teria uma solução diferente. O que a gente está vendo na PEC da transição, que já pediram 2 anos para ficar pagando fora, é que não vai se buscar realmente equilibrar as contas para ter um fluxo positivo, para ter um superávit primário ano após ano com um nível de endividamento alto que a gente tem no Brasil, ou seja, o endividamento pode crescer ainda mais. Outras propostas que a gente viu durante a campanha falavam que não. Ano que vem, tudo bem, a gente vai ter dificuldade ainda, vamos ter que pagar um pouco por fora alguns programas sociais, mas nos anos subsequentes a gente vai buscar fazer uma reforma administrativa para discutir alguns benefícios que a gente acha exagerados, para escalonar ainda mais as carreiras dos servidores públicos. A gente vai discutir algumas desonerações, e isso sim vai dar o espaço necessário para gastar com programas sociais importantes. Então, essa é a diferença. Eu acho que realmente no ano que vem seria um ano deficitário, mas o mandato como um todo, aí eram bem diferentes as propostas dos candidatos que disputaram essa eleição como um todo. Mas houve exatamente esse rombo deixado? Porque acho que esse é o ponto mais importante que muita gente pergunta, né, Gustavo? Acho que a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Quando você chega na metade do ano e você define que o auxílio vai para 600, você desequilibra um pouco as contas para 2023. Você vai precisar, sim, debater no final do ano. Ou seja, não tinha espaço no orçamento para os 600. Isso teria debatido. Mas não era discutido não foi discutido nas eleições o que está sendo colocado na PEC da transição agora. De falar, olha, eu não vou pagar por 4 anos, né? Queriam ficar o mandato inteiro sem pagar o auxílio dentro do teto de gastos. Então, essa é a diferença, eu acho. Inclusive aqui no chat tem gente falando, né, que o superávit só veio por conta da inflação. A gente sabe aí que também teve, né, foi um ponto sim também, claro, ajudou bastante que ajudou também. Bastante, né, claro, tá, isso é fato com certeza, né, a gente entende sim, um pouquinho de economia a gente entende sim, mas o superávit, na verdade, ele é ali, né, a diferença entre gastos e arrecadações. Então, assim, se tem aí um superávit positivo, né, se você realmente tem algo
positivo, por isso que eu fiquei justamente nessa dúvida. Por que tanto bate neste rombo, sendo que a gente, entre despesas e receitas, a gente ainda ficou com esse superávit maior? Claro, independente de onde veio, a inflação acabou ajudando, né, em relação a isso, mas teve o superávit. Acho que esse é um ponto importante, muito bem colocado. Você falou em relação também às estatais, o próprio dividendo aí das estatais, né? Isso vai ser uma dificuldade nos próximos anos, muito provavelmente. Sim. A gente já vê a mudança da lei das estatais para ter uma interferência política maior, e acho que isso falava até aqui que em D1 você já tinha certeza que ia mudar a forma como vão ser geridas as estatais no governo Lula. E de fato o Paul Prats na Petrobras, o Mercadante no BNDES, geram vários alertas, porque eles entendem que a Petrobras tem que investir mais, mas não levam parece que não é calculado. Aliás, hoje no Valor Econômico tem um artigo muito positivo de como os governos terceirizam muitas vezes os estudos, né? Não é que o Ministério de Minas e Energia chegou e falou: esses dividendos extras da Petrobras estão sendo interessantes, não estão sendo interessantes para as outras pastas. Não é que o grupo de transição de Minas e Energia, que o Paul Prats está fazendo parte, chegou a essa conclusão. Não, simplesmente eles entenderam que a ideia deles é que precisa em alguns pontos a mais. Mas a conta mesmo parece que não é feita. Isso sempre é um problema.